Olá pessoal, meu nome é Gledson Eduardo Ribeiro. Eu estou aqui porque eu tomei uma decisão na minha vida. Algo tocou o meu coração. Algo disse enquanto eu tomava banho, quando eu acordava, quando eu levantava, eu falava assim: eu preciso compartilhar as informações que eu adquiri do longo da minha vida, na profissão que hoje eu executo, que é no ramo de piscinas. Então eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Em outros trechos eu vou tentar ser mais detalhado, mas a minha trajetória como tratador de piscina, empresário no ramo de piscinas, ela começou quando eu tinha 15 anos de idade, tá? Eu estava sem emprego e agradeço ao meu tio pela oportunidade. O meu pai chegou até ele e pediu uma oportunidade para ele me ensinar a limpar piscina. Ele foi nota 10, me ensinou o que ele sabia naquele momento, passou todo o conhecimento para mim. E a partir daquele momento, quando eu comecei a fazer o meu trabalho sozinho, juntamente com o meu pai, ele me ajudava, a gente começou a ingressar nesse ramo de limpeza de piscina. Então isso fazem 26 anos atrás, tá? Então a gente começou, eu e meu pai, a gente fazia a parte de limpeza de piscina, conserto de bombas, e muitas limpezas de piscina eu fazia de bicicleta, não tinha por onde correr, né? Era menor de 18 anos e aí pegava bicicleta, limpava uma, duas, três, quatro piscinas. E hoje eu vejo que quando eu limpava na tentativa do acerto e do erro, né? Não tinha conhecimento. Usava um produto, dava certo, achava legal. Usava um produto, dava errado, achava que o produto era ruim. E às vezes o problema era a falta de conhecimento. A partir dos 18 anos de idade, quando eu já passei a ter carro e já trabalhava no ramo de piscinas, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma história, essa história eu acho que é legal da gente compartilhar com vocês. Eu me imaginava realmente disputando o bife, disputando a carne com grandes leões. Eu me sentia um leão, mas eu era pequeno. E os leões maiores, eles sempre levavam a melhor parte do alimento. E eu sempre ficava com o resto. Mas aquilo foi criando uma força dentro de mim de querer crescer e também se tornar um leão, que essa história, ela toca o meu coração todo dia, né? Todo dia quando eu acordo, eu agradeço por ter acordado, agradeço a Deus, agradeço pelo dia que Ele vai me proporcionar e sempre vou dar o melhor de mim. Por quê? Eu quero fazer com que esse alimento que é proporcionado, seja ele o melhor alimento ou não seja o melhor alimento, eu valorize cada migalha que hoje é dado para mim. Tudo para mim importa, tudo importa. Seja um cliente que precisa de uma informação pequena ou um grande cliente com uma informação valiosa. Às vezes aquela pequena não tem valor nenhum, mas essa história eu carrego comigo. E aí a coisa foi acontecendo. Logo em seguida, quando eu comecei a entender que o conhecimento é que fazia com que eu trabalhasse menos, eu sofresse menos para fazer o serviço que eu executava, eu passei a entender que eu precisava estudar. E aí eu fui para a faculdade de biologia. Era um sonho meu, posso compartilhar com vocês. Eu sempre imaginei ser engenheiro genético, né? Então eu fui para a biologia para depois fazer engenharia genética. Quando eu entrei no ramo de biologia, comecei a entender um pouquinho de micro-organismo e um pouco de água. E ali aquilo começou a me fascinar, porque os conhecimentos que eu tinha no meio acadêmico, eu conseguia aplicar no meio teórico, no meio prático, e o resultado era instantâneo, na parte prática. E na parte comercial, que eu não vou esquecer de falar sobre isso, quando o cliente me chamava para um orçamento, e eu falava: olha, bacana, pô, você tem 18, 19 anos, né? E você vai cuidar da minha piscina aí. Cuidar de piscina, pessoal, é responsabilidade. É por isso que eu estou aqui para tentar trazer você, para que você que é piscineiro tenha responsabilidade de como tratar a piscina do seu cliente. A família dele vai estar lá dentro. E aí eu falava assim: olha, eu estou no segundo ano de biologia. Que legal, você está estudando. Quando eu estudo biologia eu entendo um pouco mais da água, entendo um pouco mais do pH, do micro-organismo, do protozoário, o porquê que a água fica verde, qual que é a reprodução da alga. Isso era notável, dava para perceber no semblante do cliente, que ele falava assim: pô, que legal,
o cara que vai tratar minha piscina tem conhecimento. E aquilo fomentou, né? Foi, pô, e aí foi assim, e o engraçado é que você sempre planta o que você colhe. E se você conseguir aprender essa situação de que você planta com uma mão e você pode colher com a outra, isso é importantíssimo. Enquanto você estuda, enquanto você adquire conhecimento, adquire maneiras de fazer o seu trabalho, você está plantando. Automaticamente os resultados começam a aparecer. Então você vai colhendo. Planta com uma mão, tem conhecimento, aplica conhecimento, colhe resultado. E o resultado foi acontecendo. Foi acontecendo assim, 40 clientes, 60 clientes, e a coisa foi exponencial ocorrendo. Ao final do meu curso de biologia, né, como meu curso também era para ser professor, professor é mais ou menos como a gente está aqui, né? E eu não conheço vocês aí desse lado, né? Vamos começar a se conhecer a partir de hoje. Se você tiver interesse em transformar a maneira que você trabalha ou transformar a profissão que você hoje executa, se você quer ser um tratador de piscina, quer ser um piscineiro profissional, você precisa vir para esse lado. Então o professor, quando entra numa sala de aula, ele não conhece os alunos, como eu não conheço vocês. Então eu passei a dar aula durante 2 anos, trabalhando com limpeza de piscina, tá? Como piscineiro, já biólogo, e dando aula durante 2 anos. Mas a paixão, ela estava morando aqui. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de cuidar da piscina das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham a melhor experiência de água, a melhor experiência de água cristalina no fundo da sua residência, porque é ali que as coisas acontecem. Então, com essa paixão ainda viva, aconteceu uma outra coisa. Parece que eu recebi uma luz, uma mensagem divina para essa transformação. Eu tinha um coordenador do meu curso no colegial, que ele me conhecia. 6 anos depois eu estava limpando a piscina dele, né? E ele, que bacana, Gladys, você aqui limpando piscina, tal, né? E aí, como é que foi sua vida? Fiz biologia, tal, estou 2 anos dando aula, tal, e eu estou querendo voltar a estudar de novo, porque conhecimento é poder. E aí foi quando ele falou assim, Gladys, você precisa fazer química. Cara, química para o seu ramo vai ser excelente. Você já tem um curso de biologia, mas química, ela vai transformar a sua vida, porque você está no lugar onde conhecer de química faz com que você seja ainda mais diferente dos outros. E lá vou eu de novo voltar a estudar, mesmo fazendo o mesmo serviço que eu fazia de limpeza de piscina. Fiz faculdade de química, e quando eu entrei com faculdade de química, aí, além de ter o conhecimento já de biologia, aí o conhecimento foi aprofundado. Realmente saber escolher os produtos corretos, saber a quantidade a ser aplicada, em que maneira deve ser feito, isso faz toda a diferença. Isso faz com que o seu trabalho do dia a dia, ele seja facilitado, porque você quer facilitar? Não, porque a química, quando você tem conhecimento, te ajuda a fazer o melhor processo de tratamento de água. E a partir dali, tudo foi acontecendo, né? Então aí a gente veio numa crescente. A minha empresa hoje a gente já tem aí 410 contratos de manutenção e limpeza, temos também um ramo de construção. Segui nessa linha. Num determinado momento, há mais ou menos 10 anos atrás, gostaria de compartilhar com vocês. Lembra lá de trás daquela historinha do leão, do pequenininho que ficou grande, que não pode deixar as coisas pequenas de lado, ou mesmo as coisas grandes? A gente tem que ocupar o espaço, ou ocupar o nicho que eu escolhi trabalhar. Eu escolhi trabalhar com piscina, então preciso ocupar esse nicho. Há 10 anos mais ou menos atrás, eu conheci a minha esposa, Danila. Gostaria de deixar registrado o meu agradecimento, a minha gratidão, né? Somos casados aí já tem 9 anos e já estamos juntos há 10 anos. Temos 2 filhos maravilhosos. Obrigado, meu amor, por esse presente de Deus que foi dado pra gente. E ela entrou, e até aquele momento eu não fazia outros trabalhos além do limpeza de piscina, tá? Foi quando ela entrou, e por um movimento das coisas, que as coisas acontecem na vida da gente. Às vezes esse vídeo que está chegando para você é uma mensagem para você pensar, parar e pensar: será que está falando comigo? Né? Sem prepotência, sem arrogância, mas a mensagem ela vem.
Às vezes a gente está preparada para ouvi-la e às vezes não. E naquele momento eu estava preparado para ouvir a mensagem que a minha esposa estava me dando. Ela me deu o apoio de entrar no ramo também de venda de filtro, venda de bomba, troca de vinil, a parte da construção, projeto, aquecimento de água. A partir daquele momento que a gente junto entramos nesse novo mercado, o número de negócios da empresa eles foram multiplicados. E aí eu tinha, porque a gente também não é só alegria, né? Temos que compartilhar, os desafios faz a gente crescer. Mar manso faz marinheiro ruim, né? Então a gente tem, às vezes as dificuldades fazem a gente crescer. E aí a gente tinha uma dificuldade, porque eu tinha contratos de limpeza e de manutenção e também tinha que gerenciar essa situação de novos negócios. Foi quando que novamente eu entendo que isso são mensagens divinas. Só pode ser, você está preparado, e ela não vem através de um megafone. Às vezes ela vem através de um vídeo, de uma conversa com um amigo, com uma pessoa que não é do seu ramo e ela faz tocar você. E quando você, entenda isso que eu vou te falar, quando você acorda, agradece, tem gratidão pelas coisas que você tem e não pelas coisas que você não tem, as coisas vão acontecendo. E o que aconteceu? Eu via que eu tinha um problema interno, que às vezes a gente tem evasão de funcionário, porque a gente mexe com os sonhos das pessoas. De repente eu estou mexendo com o seu sonho, de repente você quer vir para o ramo da piscina, né? Então isso faz com que as coisas dentro da sua cabeça se transformem em informações a mil, ela está totalmente conectada. E nesse momento eu entendi que eu preciso dar oportunidade para as pessoas que estavam comigo também ter a chance de crescer como eu cresci, como meu tio lá atrás me deu a oportunidade, né? Foi ele que me deu a oportunidade e a gente ele abriu as portas e aqui tocou, eu preciso abrir as portas. Eu tenho um pão, se eu tenho um pão e divido esse pão, fica pouco para todo mundo. Se eu tenho centenas e milhares de pães, isso com certeza vai dar bastante pão para todo mundo. Então foi quando, através de uma informação, eu consegui achar a chave de um cadeado de conseguir multiplicar esse meu negócio. Então, por exemplo, você que pode estar entrando, olha só o desafio, hein? Olha só o desafio. Você que está entrando não precisa ser único. Você entra e você pode ser o gestor e o multiplicador do teu negócio. A tua vida pode transformar a partir desse momento. E a minha transformou. Eu já vinha numa boa crescente, já tinha os clientes de contrato. A minha esposa entrou no meu negócio, ajudou eu a multiplicar as coisas que eu fazia e num determinado momento alguém me deu a chave do cadeado de também multiplicar as pessoas que dentro da minha empresa estavam a também crescerem, evoluírem, terem um ganho financeiro melhor para que a vida delas fosse transformada. E isso aconteceu. E hoje, mais um pouco no futuro, nos próximos vídeos, eu vou mostrar testemunhos de pessoas que passaram por essa linha de conhecimento, muitas delas às vezes aqui mesmo na empresa, fazendo treinamento interno, e elas hoje testemunham, falam, nossa, transformou. A maneira que eu fazia era a maneira errada. Você me mostrou que existe sim um caminho a ser seguido, existem sim etapas a serem cumpridas para poder chegar na linha de chegada, para poder chegar lá, tomar uma bandeirada. E isso aconteceu. O mais interessante de tudo, que eu gostaria de me conectar com vocês, o que fazem você hoje não buscar algo novo, ou mesmo aperfeiçoar, melhorar o seu conhecimento, para que esse conhecimento transforme a sua vida, transforme a vida da sua família, a vida dos seus filhos, como a minha transformou. Eu falo um testemunho em nome de 26 anos de dedicação ao ramo de piscinas. E eu acho que chegou a hora de compartilhar isso com vocês. Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção, agradecendo a sua audiência, por cada minuto que você desprendeu para ouvir a minha história. Agora eu quero que você faça parte dela. As pessoas, elas fazem parte das histórias, né? Por exemplo, os testemunhos, você que está do outro lado, que pode mudar a sua vida de hoje para amanhã, você que já estava na trajetória e não sabia por onde deveria
seguir. Então isso eu quero fazer parte da sua história e gostaria que você também fizesse da minha. Muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Valeu?